Brasil está discutindo essa questão da maioridade penal, porque na Constituição brasileira, o artigo 228 da nossa Constituição declara que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. E nós temos visto, você viu que tem uma pessoa que dá um testemunho, já foi 5 vezes, né, assaltados por menores de idade. Nós tivemos, algum tempo atrás, um caso de uma dentista que foi queimada lá no consultório dela por um menor de idade. E nós temos casos e mais casos. Por esta razão, a sociedade começou então a discutir esse artigo. E aí surgiu então, né, a PEC 171, em 1993, que é uma proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16. Quando nós falamos então de imputabilidade penal, nós estamos dizendo que o indivíduo não pode ser julgado como adulto. Isto é, então um adolescente de 16 anos não pode ser julgado, não pode ser condenado, né, como adulto. E a idade da responsabilidade penal é diferente da questão da imputabilidade penal. Por quê? Porque você vai ver que mesmo adolescente com 16 anos, quando ele é pego por algum crime, alguma coisa, ele responde penalmente, ele é levado à Fundação Casa, que é uma forma dele responder por aquilo. Na nossa Constituição existe uma responsabilidade, o que ele não pode é ser julgado como adulto. Se nós pensarmos no povo de Israel, e se nós voltarmos para o Antigo Testamento, o que significa Israel para nós, né? Deus levantou um povo, e Deus disse assim, que ia fazer deste povo um reino de sacerdote. Vocês são meus escolhidos, minha propriedade, e através de vocês eu abençoarei todas as famílias, né? E aí Deus então fez essa palavra para Abraão, levantou a nação de Israel, Isaac, toda a história vocês conhecem, e Israel veio se tornar um reino, uma nação que teria essa finalidade. Bom, na construção de Israel, da qual Deus estava querendo mostrar para mim, para você, para todas as nações já daquela época e para nós ainda hoje, estava, vamos dizer assim, e eu não estou aqui, eu não quero afirmar, eu quero deixar para vocês pensarem. Deus estava levantando essa nação como uma nação modelo, onde nós íamos olhar e vemos ali a glória de Deus para construir essa nação, para fazer esse povo se tornar um povo coeso. Deus estabeleceu uma ordem, leis, né, normas para eles que pudessem fazer com que essa sociedade viesse a existir. Senão, quem sabe eles estariam todos se matando, se destruindo. Êxodo 21, verso 12, está escrito assim: quem ferir um homem, vindo a matá-lo, terá que ser executado. No verso 16, aí está falando de assassinato, né? Então quem ferir um homem e matá-lo terá que ser executado. No verso 16 está escrito assim: aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, então está falando de sequestro, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu essas leis. Quem estava sujeito a esta lei? Se nós entrarmos na história de Israel, nós vamos perceber que para eles, a partir dos 12 anos, então o menino fazia lá bar mitzvah, né? Onde ele fazia a leitura do texto bíblico, Gênesis, tal, da época, e ali, a partir dali, ele era responsável por seus atos. Então, vou dizer que dentro da história de Israel, isso acontecia. O Salvador falou dos Estados Unidos, falou de um menino condenado a uma pena perpétua de 9 anos. O que eu quero levantar e pensarmos é, nós estamos falando de uma cultura diferente dos Estados Unidos, nós estamos diferente da cultura de Israel, naquele tempo, nós estamos no Brasil, tá? Seria da nossa parte cristãos, eu vou jogar isso para vocês aí pensar depois, quem sabe, porque nós estamos tentando solucionar coisas, mas eu quero só assim, seria da nossa parte, como cristãos hoje, simplesmente dizer assim, não, Deus mesmo já fez isso lá em Israel, fez um erro e tal,
manda matar. Pô, né? Nós não vamos cogitar de morte aqui. A ideia é simplesmente a ideia é simplesmente a questão da condenação, que é isso que nós estamos falando. Deve ser julgado pelo ato dele, né? Seria para nós isso uma atitude cristã, para o nosso tempo, para a nossa cultura, para o nosso país? Seria realmente essa? Seria uma atitude para nós, por exemplo, pegarmos uma criança de 9 anos e responsabilizá-la para o resto da vida, você vai ficar encarcerada, e aí acabou a tua chance. Acabou. Para nós não ficamos livres de um problema, ele está lá trancado, acabou. Essa é a atitude, né? Foi o que o Elias também estava tentando colocar, e eu vejo, seria essa atitude melhor para nós hoje como cristãos? E eu estou dizendo que nós temos que pensar no nosso país, porque queira ou não, eu já ouvi aqui vários comentários, existe dentro do nosso país uma desigualdade social. Claro que a família é a primeira, né, responsável por educar, independente de tudo isso. Mas nós precisamos cogitar algo, e eu preciso pensar o seguinte, bom, a família X que se encontra, e aqui assim, sem querer, numa periferia, tá? À margem de uma sociedade, onde não tem sequer esgoto, onde as escolas que oferecem para eles, os professores vivem na greve, eu estou aqui com o PAN, os professores também são mal pagos, onde aí o aluno vai, não tem aula, mas o traficante está ali na porta da casa dele, está oferecendo para ele uma chance dele ganhar um dinheiro, trazer para casa, ter uma vida melhor. Você entende? Existe para essa pessoa a mesma chance que existe para o teu filho que está aqui? Então, quer dizer, é justo como cristão, simplesmente ele errou e aí, né, eu jogo ele perpetuamente na cadeia, faço ele pagar a pena. Como cristão, eu estou dando a ele a chance. A igreja não vai conseguir resolver todo esse problema. Não, a igreja nós temos que fazer, mas a igreja não é suficiente para resolver todo esse problema. Agora a igreja precisa tomar umas atitudes. Ela precisa cobrar do governo, ela precisa se posicionar, pensa um pouco socialmente, pensa um pouco na desigualdade. Então, é justo, os nossos filhos, né, têm chances, graças a Deus, melhores, mas é justo, de repente, simplesmente nós penalizarmos? Não sei, eu estou vendo que todo mundo está colocando que é responsabilidade. Agora, por outro lado, se possibilidade, eu tenho 2 filhos adolescentes, se o menor, não conheço, como eu disse, talvez numa periferia dessa, sem chance nenhuma, levado, enganado, né? Induzido pelo desejo de ter, de possuir, porque é o que a nossa mídia e é o que nosso sistema faz conosco, faz com eles, porque eles ligam na televisão e vêem aqueles carrões, eles também sonham em ter esses carrões, então falam para eles, ligam na televisão e falam para eles que eles têm que ter uma televisão 55 polegadas assim e tal, assim como você sonha, eles sonham, isso é gerado dentro deles, e aí o cara fala, você pode ter, eu tenho aqui um serviço para você. Você só vai lá e você vai lá roubar um toca-fita, mas nesse encontro que ele vai fazer do roubo toca-fita, ele encontra alguém e ele não sabe fazer, e ele dispara e mata. Pronto, taca ele lá dentro da cadeia, resolveu a vida dele, ou de quem está de fora. Mas eu queria dizer assim, aí se o menor desse levar nesse momento, por esses desejos, por esses sonhos que nós, sociedade, estamos imputando, aí ele vai lá e acaba encontrando lá com o meu filho, sem querer, está lá no carro e ele mata meu filho. Qual seria realmente o meu desejo? Matá-lo também? Tacá-lo realmente na... Fala, não, a lei de Deus diz isso mesmo, mata mesmo. Taca ele lá na condenação, dá mais chance para ele, ou é graça sobre ele, foi falado. Mas se fosse inverso também, se meu filho vai para a escola, fosse induzido, tomado por alguns amigos, na companhia, vamos para uma festinha, a gente, né, bebe todas lá, sei lá, o pessoal fala, faz um esquenta primeiro, né? Mas não é uma coisa assim, de adolescente mesmo, não está nem pensando nada, nem pá, aí já naquela meio bebeu um pouco mais, aí os coleguinhas falam assim, vamos aprontar vamos fazer sei lá o que, uma coisa aí errada aí qualquer, e numa dessas sem querer, acaba fazendo pior e chega a matar alguém, ou o colega deixa de matar alguém e ele é condenado junto, e aí será que eu vou querer que meu filho fique preso lá o resto da vida, condenado, sem dar para ele uma chance dele restaurar, sendo que talvez ele foi até induzido naquele momento, ou por um momento pouco, né?
uma escolha errada. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é, a gente precisa olhar os dois lados, precisamos pensar e analisar com muito cuidado. Então eu posso pegar a Bíblia e dizer para vocês, não, Deus condenava, né? A partir dos 12 anos estava condenado. Mas será que é isso que Deus quer de nós hoje? Essa é a resposta? Será? Deus quis a justiça da mulher que ele citou, a mulher samaritana, foi aquela forma? Deus quis a justiça do ladrão que estava na cruz, né? Você merece o inferno, justiça, eu mereço o inferno, todos nós merecemos o inferno. Para pensar.